Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, nosso já tradicional culto das 7. A galera já está mais acostumada aí, o pessoal está mais acostumado a participar nesse horário das 7 da manhã. Sei que não é fácil para todo mundo. Eu consegui encaixar bem aí na minha rotina, depois do treino, antes do trabalho. Às vezes não dá para a gente parar para prestar 100% de atenção, mas a gente consegue colocar para ouvir enquanto se arruma para trabalhar. A gente também configura depois as legendas. Às vezes você está no transporte, em algum lugar que você não possa ouvir o som, você consegue ler as legendas e acompanhar as nossas reflexões. Bom, vamos lá. Hoje a gente está num ambiente novo, finalmente depois de quase um ano de mudança consegui organizar meu escritório e hoje a gente vai se ver desse cenário aqui, para dar um pouco mais de liberdade para as outras pessoas da casa. Bem-vinda, Mayara. Ficava na cozinha, acabava restringindo um pouco a atuação ali da minha esposa logo cedo. Então vamos lá. Vamos iniciar a leitura do Sempre Melhor, para a gente poder fazer a nossa ambientação. Hoje são 14. Isso. 14 de julho. Meio do ano. A melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. Ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a Terra e sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Bem-vinda, Rayana. Então vamos orar para a gente poder fazer as reflexões dessa página. Querido Mestre Jesus, Deus soberanamente justo e bom, é com muita gratidão que mais uma vez nos colocamos aqui, diante de Ti, buscando nos elevarmos através dos fios invisíveis de oração, buscando criar a sintonia para que os nossos mentores nos orientem, nos inspiram, para que possamos refletir em que pontos ainda precisamos olhar com um pouquinho mais de atenção sobre as nossas escolhas, sobre os nossos equívocos, que possamos nos aproximar um pouco mais do Seu exemplo nessa manhã de tempo chuvoso, pelo menos aqui em Saquarema. Abençoa a nossa cidade, abençoa a casa de todos aqueles que estejam compartilhando comigo dessas reflexões nesse momento. Que assim seja. Oi, Silvia, bom dia, bem-vindo também. Bom, vamos retomar a leitura. A melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. A gente falou na semana passada sobre a relação desse pensamento com o livro O Segredo, né? Do quanto a gente deve buscar se impregnar de tudo aquilo que a gente quer alcançar. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso me comprometer em abençoar, em manter esse ciclo virtuoso ao meu redor. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Então, se a gente atrai o que vibra, se eu vibro
bênção, abundância, fartura para quem está à minha volta, isso também vai me encontrar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Então, todo bem que a gente emprega, que a gente investe, há de voltar. Muitas vezes a gente se frustra porque não tem a relação de troca, de gratidão explícita de quem você investiu o seu amor, o seu carinho, a sua atenção. Mas a gente não deve se preocupar com isso. Jesus nos ensina que a gente deve investir no bem como uma causa maior. E Ele vai nos encontrar, seja através de quem quer que seja no momento em que você estiver precisando. E às vezes você nem vai saber, nem vai reconhecer que você estava precisando. Mas não vai deixar de receber assistência. Abençoar é desejar e promover o bem. Então não adianta só eu desejar. Eu desejo o bem de Rayana, eu desejo o bem de Maiara, eu desejo o bem de Silvia. Mas o que eu faço nessa direção? De que forma eu promovo essa escolha consciente? Quando abençoo alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção. A gente vem refletindo, em várias semanas o quanto a gente pede inspiração, intervenção divina, e nem sempre a gente está ao alcance dos nossos mentores, Geralmente a gente se coloca em faixas, em padrões vibratórios adversos, E aí muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta são usadas como atravessadoras mesmo, como instrumentos de Deus para nos conduzir, nos inspirar, nos socorrer. Então, quando eu me comprometo em replicar tantas bênçãos que eu recebo, todas aquelas que eu gostaria de receber na vida do meu semelhante, com certeza eu também estou sendo inspirado para ser esse instrumento de intervenção divina na vida do meu semelhante. Ao envolvê-las nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a Terra, e sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Tem um capítulo do Evangelho que fala sobre amar os vossos inimigos, E as pessoas têm muita dificuldade de compreender a mensagem nesse tema. Como é que eu vou amar um inimigo, um adversário, se eu conheço o sentimento de amor para minha mãe, para os meus filhos, para o meu esposo, para minha esposa? Como é que eu vou ter esse tipo de amor e consideração para quem é meu adversário de alguma forma? Bem-vinda, Janine. Que bom te ver aqui. E aí, o Evangelho nos traz a reflexão de que a nossa linguagem é muito pobre. Então, existem várias formas de amor. Como eu amo de uma forma diferente a minha mãe, a minha esposa, vou amar os meus filhos, não são variações do amor, mas a gente agrega na mesma palavra, no mesmo sentimento. Amar aos vossos inimigos é simplesmente não desejar em retribuição o mal que eles possam ter nos praticado, e inclusive me comprometer em orar por eles, em pedir que Deus os envolva nos seus equívocos, buscar compreender o que possa ter agravado a situação do equívoco que ele cometeu. Ninguém é mau, é ruim porque quer. Então, buscar estender a sua compreensão, isso é uma forma de amar o nosso semelhante. Então, quando ele fala que ao envolvê-las nas ondas do sentimento do bem, automaticamente eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a Terra. Sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Então, se eu tenho um adversário, de qualquer forma, esse movimento, ainda que não seja de forma física, que eu não tenha essa oportunidade de dissolver essa diferença, esse comportamento, essa intenção, esse compromisso de dedicar a eles alguns minutos ali para enviar bons pensamentos, para fazer uma oração na sua direção, vai dissolvendo toda e qualquer animosidade, não só no coração dele, mas no seu. Porque quando a gente perdoa, primeiro a gente se liberta. É a gente que se escraviza e renuncia a tantas horas de amor, de prazer, de tanta coisa que a gente poderia ser, alimentando
uma mágoa, um rancor. É a gente que se contamina. Leci, querida, bom dia, que bom te ver aqui nesse horário. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Eu posso nem sempre estar tão bem assim, tão equilibrado, mas quando eu estou comprometido com o bem, a espiritualidade não deixa de agir em meu favor e me tornar, se eu não tiver, mais suscetível às suas inspirações, às suas benesses, às suas bênçãos. Não é por acaso que em vários trabalhos de atendimento, principalmente na casa espírita, que é o meu meio, né? Bem-vinda, Maristela! A espiritualidade nos recomenda atuar no trabalho assistencial, atuar no bem, atuar na direção do nosso semelhante, principalmente quando a gente está sofrendo, quando a gente está atravessando um desafio. A gente fica, poxa, mas eu estou no momento de receber e estou me mandando doar, investir meu tempo no outro. Esse é o momento em que eu estou precisando olhar para dentro. E aí a gente é muito egoísta, né? E imaturo, não percebe que é exatamente quando a gente se coloca nesse movimento que a gente se afasta daquela zona de melancolia, a gente afrouxa aquela condição de vítima em que a gente se colocou e que a gente se acorrenta e nos dá a oportunidade de olhar para o outro, de enxergar, de redimensionar a nossa dor, mas também de ser assistido, já que a gente está sendo intervenção na vida do outro. Então a espiritualidade se acerca à nossa volta para que a gente não falte para aquele irmão, mas também nos encontra muitas vezes no padrão vibratório que a gente não estava conseguindo se colocar pela melancolia, pela revolta, pelo questionamento. Então, quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. A gente acabou de refletir sobre isso. É dano que se recebe, exatamente, companheira. Tem uma frase bonita que fala que sempre fica o cheiro de rosa nas mãos daqueles que as oferta. De fato, a gente é o primeiro e maior beneficiado com toda a atitude no bem que a gente entrega na direção de qualquer irmão. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Bem-vinda, Glória! Bom, vou deixar aqui de lado para a gente não deixar de colocar essa parte na bibliografia. Agora vamos para o Evangelho, 7h12, deu mais ou menos para equilibrar o tempo. Na semana passada eram 7h20 quando eu comecei o Evangelho, ficou mais curtinho. Esse aqui eu já li no dia 16, mas o seguinte, não, então acho que é para a gente ler sobre bem e mal sofrer. Dentro do capítulo 5, em Bem-aventurados os aflitos. Instruções dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Às vezes a gente olha para a pessoa do lado e fica, poxa, fulano está sempre feliz, eu queria ser assim. A gente inveja às vezes a vida do outro, né? Sem se dar conta de que todos temos os nossos desafios. Até aquela pessoa que você julga mais equilibrada, mais abençoada, também atravessa momentos de dificuldade e também encontra o sofrimento necessário para o seu aprendizado. Nesse planeta em que a gente vive, nem Jesus, que foi o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta para nos servir de exemplo, deixou de sofrer. Que dirá a gente. Mas poucos sofrem bem. Poucos têm resignação no sofrimento, né? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Então não é Deus que recusa consolação a gente. É a gente que se coloca no lugar de vítima e deixa de buscar
obter inspiração através do trabalho, do serviço no bem, só se lamentando. Então, se colocar e permanecer no estágio de vítima vai fazer muitas vezes com que você não se dê conta de todas as consolações que Deus está colocando na sua direção. Não é Deus que está te faltando, é você que não está se colocando diante dele. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. A nossa distância para a luz é de apenas uma prece. Mas na página de abertura falava de que não basta somente a nossa intenção, ela tem que vir acompanhada do nosso compromisso, da nossa escolha consciente. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Um Deus soberanamente justo e bom não permitiria que eu fosse submetido a qualquer desafio que eu não tivesse em condições de superar e que eu não encontrasse à minha volta os recursos necessários para me fortalecer. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. A gente acabou de falar disso, né? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Então, quanto menos eu me comprometer com os efeitos daquele desafio, quanto mais eu conseguir me elevar através do trabalho redentor, através da reflexão diária, da prece, do movimento na direção da superação, mais eu vou extrair dessa prova, né? Menos eu vou me deixar abater. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. E a gente querendo se esconder em casa para que os problemas não nos encontrem. Mas são exatamente eles que nos redimem. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Quantas vezes a gente busca se poupar das provas e a gente vai amolecendo mesmo. Oi, Soraya, bem-vinda! Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Eu vou repetir esse trecho. Algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo, se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Se de fato interrogar sua consciência, né? Que é o nosso propósito. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte, eu venci o bom combate. Quantas vezes a gente não tem alguém na nossa rotina que a gente, eu preciso fazer um esforço muito grande para poder conviver com aquela pessoa. Eu preciso ter muita paciência para lidar com determinada situação. Será que você foi colocado no caminho dessa pessoa, na companhia dessa ou daquela pessoa,
Por acaso? Certamente que não. Qual o seu propósito em ter se comprometido em experimentar aquela situação? Talvez você não conheça, mas você sente. Você sabe que é o certo. A consciência foi colocada em todos nós. Está ao alcance de todos. Quantas vezes a gente usa das nossas desculpas por não ter ninguém vendo, dizer que não sabia. A doutrina espírita não dá. O esforço aqui de autossuperação é pessoal e intransferível. Eu não tenho ninguém que vai me julgar, que vai me apontar, me condenar. Não estou fadado a um lugar de castigo. Não. Eu vou ter acesso a todas as reflexões que podem me libertar através do meu compromisso de redenção, de autoaprimoramento, de dominação das más tendências. E eu não preciso ser castigado, porque sou eu que vou me colocar diante do tribunal da consciência e responder pelos meus equívocos, pelas minhas intransigências, pela minha inanição, a cada um conforme seus atos. Exatamente, companheira, tá atenta. Bom, finalizando esse item. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. A gente acha que a gente é feliz aqui na terra, que o que a gente vive aqui são momentos de felicidade, são muito transitórios, são eles que nos encorajam, inclusive, diante dos dias difíceis, para que a gente não se esqueça do sublime sentimento que nos invade diante de uma conquista, diante de uma superação. Mas a gente está sempre em necessidade de esbarrar com novos desafios que nos vão auxiliar, nos trabalhar, diminuir o nosso ego, o nosso orgulho. Bom, muita reflexão para amanhã de hoje, mas deu direitinho para a gente caber no tempo das 7h30. Consegui me conter um pouco mais nos comentários, tive bastante conteúdo para a gente refletir. Vou deixar aqui de lado para não deixar de colocar na nossa bibliografia. Hoje me atrapalhei na mudança de cenário, não trouxe aquela tacinha bonita que eu trago toda semana, então eu vou usar minha garrafinha de água que fica aqui do lado para pedir para a espiritualidade fazer a fluidificação da água. Vou deixar aqui de lado. Então vamos elevar o nosso pensamento em direção ao alto, mentalizando a imagem do Mestre Jesus, pedindo que os seus emissários de luz, que Deus, nosso Pai, nos envolva nesse momento, nos fortalecendo, nos encorajando diante dos embates, que nós possamos ter a plena convicção de que toda essa equipe abnegada espiritual segue conosco, apesar das nossas dúvidas, das nossas vacilações, das nossas incertezas, da nossa falta de compromisso com o nosso próprio amadurecimento, com o nosso próprio desenvolvimento. Abençoa a minha casa, Mestre, permite que os seus emissários de luz a invadam, não só a minha, como a de todo aquele que estiver compartilhando comigo dessas reflexões nessa manhã, ou em qualquer momento do dia, que as nossas casas possam ser visitadas pela sua equipe abnegada e que aqui elas possam fazer uma verdadeira faxina, uma limpeza, um acolhimento de toda e qualquer energia em desajuste que aqui houver, que elas possam ser direcionadas à minha casa espírita, na rua Capitão Nunes, número 236, aqui em Bacaxá, onde serão acolhidas, tratadas e ressignificadas com todo o amor e acolhimento proveniente de Ti.
Permite que em nossas casas a sua equipe instale todo o nosso amor, todo o seu amor, toda a sua luz, para potencializar ainda mais a nossa fé, a nossa resignação diante das batalhas. Não deixa, Mestre, de manipular as moléculas dessa água, transformando ela no elixir, no bálsamo, no remédio mais ajustado conforme as nossas necessidades. Nos envolve ao longo de mais uma semana, assim como a todos os nossos amores, os nossos vizinhos, incluindo os nossos adversários. Que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, Abraim! Bom, gente, muito obrigado aí pela companhia de mais uma semana. Finalizando agora, eu vou fazer o trabalhinho de edição, colocar as legendas e compartilhar o conteúdo da live de hoje, não só no Instagram, mas também no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu vou deixar o link nos stories, mas também tem aí na minha bio. Vai lá, se inscreve, nos ajuda a compartilhar essa iniciativa. A gente sabe que aqui no Instagram o conteúdo nem sempre é entregue da forma que a gente gostaria. Por lá a gente tem a oportunidade de acessar outros corações, encontrar outros irmãos que talvez estejam atravessando dificuldades e as reflexões de hoje possam trazer um alívio. Então, se não por acaso você se lembrou de alguém ao longo do culto, encaminha, manda aqui nesse aviãozinho, encaminha essas reflexões para ele. Assim que eu postar, encaminha lá o story, se inscreve no nosso canal e, se puder, compartilha aí, nos ajudando no compartilhamento das ideias do nosso movimento, dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora na nossa direção. Então, um beijo para todo mundo, até semana que vem.